como superar os obstáculos quando eles surgem, às vezes não surgem, mas como superar os obstáculos quando surgem na relação entre pais e filhos, sobretudo os pais de primeira viagem. É a pergunta que faço à psicóloga e psicanalista Magda Mello, que todas as terças-feiras conversa conosco. Muito bom dia, psicóloga e psicanalista Magda Mello. Como superar os problemas quando eles surgem na relação entre pais e filhos? Existem vários caminhos, né? Sempre. Então, é preciso identificar o nível do padecimento que há na família, né? Se há distúrbios com essa criança, se os pais estão com questões a recuperar na sua relação, tudo isso tem efeito no filho, tá? Então, as crianças poderão apresentar alguns sinais, falando criança pequena, mas pode ser os adolescentes, de que algo não vai bem. E esses sinais poderão levar a que se procure um tratamento, profissionais da saúde, né? Por exemplo, se as crianças estão muito irritadas, né? Se os pais identificam que aquilo não é o seu normal, se ela está agressiva, né? Se está, vamos dizer assim, começou a morder os coleguinhas e não parou mais na escola, né? Então, esses sinais nos levam a pensar que algo precisa ser melhorado. Então, quando tu perguntas o que, né, fazer para melhorar, às vezes precisa de uma intervenção de um psicólogo, né? E isso é bem importante, né? Porque ele vai identificar se essa criança está com uma alteração mais grave ou não, né? E quando os pais sugerem e levam o filho, a filha, o adolescente ou ainda a criança a um psicólogo, qual a reação? Como é que vamos nos posicionar como criança, como é que eles veem o psicólogo, como é que eles reagem? Pergunto porque a senhora tem longa experiência. Sim. A criança ou os pais? A criança. A criança. Só queria mencionar um pouquinho antes que, às vezes, os pais demoram um pouco a procurar ajuda porque ficam com medo de que estejam fazendo alguma coisa errada, né? Então, normalmente, a escola identifica um dos pais, enfim, e levam. As crianças, normalmente, se sentem muito bem, né, num consultório de psicologia. Por quê? Porque é um lugar onde tem brinquedos, se trabalha com ludoterapia, jogos, né, e se conversa na linguagem delas. Nós não vamos inventar uma linguagem nova fora do mundo que elas estão acostumadas. Então, nós vamos tentando identificar como é que essa criança está, de acordo com a idade dela e tal, e até chegar no conflito que ela tem. Mas tudo isso de uma maneira mais lúdica, uma maneira mais, vamos dizer assim, de forma que ela se sinta bem. Então, o normal é que ela evolua bem para que consigamos decifrar o seu padecimento. A criança não é como o adulto que diz que precisa de ajuda, né? Alguém identifica que ela precisa de ajuda. Perfeito. E eu lhe pergunto, a rebeldia que se verifica hoje em algumas crianças, alguns adolescentes, é uma rebeldia diferente da rebeldia de gerações anteriores? Eu lhe pergunto porque a senhora conhece a história do comportamento humano. Ela é mais agressiva, menos agressiva? Manifestaram-se a rebeldia se manifestou de que forma nas gerações anteriores? Bom,
eu penso que fossem diferentes, mas a rebeldia continua, né? Tem fases da criança que ela, com o seu sintoma, ela simplesmente se opõe, né? Ela vai contra. E o adolescente também. Por quê? Porque ele quer impor a diferença entre ele e o outro, né? O seu pensamento. Então, se os pais têm um pensamento, ele vai pelo outro, né? Do contra. Então, a rebeldia continua existindo, tá? E só que como antigamente havia uma repressão social maior, tá? Os meios eram diferentes. Por exemplo, para ir a uma festa, às vezes tinha que fugir, né? Então, eram diferentes. Tá? Havia também uma forma de educar diferente, às vezes batendo mais nas crianças. Então, a rebeldia era mais silenciosa em alguns momentos, mas existia. Então, não mudou, viu, Bert? Ok. Não mudou. Muito bom, muito grato pelos conselhos, pelas orientações. Psicóloga e psicanalista Magda Mello, com quem voltaremos a conversar na próxima terça-feira. Um bom dia de trabalho, um abraço. Obrigada, igualmente a você.